Olá pessoal, meu nome é Adria e nesse vídeo vamos fazer a correção do PET Física, semana 5, que tem como tema mudanças de fase. A questão número 1 diz: observe os seguintes fatos. Número 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. Uma vasilha com água deixada no freezer. 3. Uma vasilha com água deixada no fogo. 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos, estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Para resolvermos essa questão, a gente vai tomar um diagrama parecido com aquele que foi mostrado no PET. Para número 1, a gente tem que o pedaço de naftalina deixado no armário vai passar do estado sólido para o gasoso, sendo esse fenômeno associado à sublimação, como podemos ver nesse diagrama. Então, a gente fica só com as opções a letra A e a letra B. No número 2, uma vasilha deixada com água no freezer vai perder calor até que congele e vire gelo, como a água que a gente coloca naquelas forminhas de gelo. Então, desse modo, a água vai passar do estado líquido para o sólido, sendo esse fenômeno associado à solidificação. Na número 3, nós temos que a água deixada no fogo vai ganhar calor até evaporar. Vemos isso, por exemplo, quando a gente vai ferver água para fazer café. Então, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, sendo assim o fenômeno da vaporização. Então, a gente fica só como possível opção a letra A, mas para a gente ter certeza, a gente vai fazer a número 4. O derretimento de um pedaço de chumbo ao ser aquecido está relacionado ao fenômeno da fusão, porque o chumbo vai passar do estado sólido para o líquido. Portanto, de fato, a resposta correta é a letra A. Na número 2, é nos dado uma tabela e é pedido que a gente identifique quais das substâncias dessa tabela são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente, ou seja, mais ou menos a 25 graus Celsius. Começando pela primeira substância, o metano, nós temos que o ponto de ebulição dele ocorre em menos 162 graus Celsius. Então, numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a gente vai ver ele no estado gasoso. Para o mercúrio, que tem um ponto de fusão igual a menos 38,8 e um ponto de ebulição em 356,6, a gente vai encontrar ele no estado líquido, porque a temperatura ambiente é maior do que o ponto de fusão e menor do que o ponto de ebulição. Esse mesmo raciocínio vai se aplicar ao álcool, que possui um ponto de fusão em menos 114 graus Celsius e um ponto de ebulição em 78 graus Celsius, ou seja, 25, que é a temperatura ambiente, está entre esses dois pontos, então a gente vai encontrar ele no estado líquido. Bom, para a água já estamos mais acostumados, nós vemos ela diariamente no estado líquido, na temperatura ambiente. Isso porque o ponto de fusão dela, ou seja, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, é de 0 graus. E o ponto de ebulição é de 100 graus, ou seja, em 100 graus ela passa do estado líquido para o gasoso. Então, para uma temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, que está entre esses dois pontos, a gente vai encontrar ela sempre no estado líquido. Para o chumbo, as coisas são um pouco mais diferentes, porque o ponto de fusão dele é de 327 graus Celsius. Isso é muito maior do que a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, na temperatura ambiente, a gente sempre vai encontrar o chumbo no estado sólido. Por fim, para o ácido acético, a gente tem um ponto de fusão em 16,6 graus Celsius e um ponto de ebulição em 118 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente está entre esses dois pontos. Então, a gente sempre vai encontrar o ácido acético em estado líquido na temperatura ambiente. Desse jeito, a gente tem como resposta correta a letra B, que diz: ácido acético, álcool, mercúrio e água se encontram no estado líquido na temperatura ambiente. A última questão, a número 3, nos pede: o ponto de fusão do bromo é de menos 7,2 graus Celsius. Já o seu ponto de ebulição é de 58,8 graus Celsius. Identifique o estado físico dessa substância nas seguintes temperaturas. Na letra A menos 30 graus Celsius, nós vamos encontrar o bromo no estado sólido. Isso porque a temperatura de fusão de menos 7,2 é muito maior do que menos 30. Você pode pensar, por exemplo, para entender um pouco mais, que você sentiria muito mais frio se você estivesse em um ambiente que tem menos 30 graus Celsius do que em um ambiente que tivesse menos 7,2. Então, menos 30 é muito menor do que menos 7,2. Então, a gente encontraria o bromo no estado sólido.
Letra B, para uma temperatura de 0 graus Celsius, a gente vai encontrar o bromo no estado líquido. Isso porque 0 graus Celsius é maior do que menos 7,2, que é o ponto de fusão, e é menor do que o ponto de ebulição, que é de 58,8. Nós vamos aplicar esse mesmo raciocínio na letra C, porque 35 graus Celsius é maior do que o ponto de fusão, de menos 7,2, e menor do que o ponto de ebulição, de 58,8. Então, o bromo, a 35 graus Celsius, também vai ser encontrado no estado líquido. Para a letra D, a uma temperatura de 80 graus Celsius, a gente com certeza vai encontrar o bromo no estado gasoso, porque o ponto de ebulição dele, de 58,8, é muito menor do que 80 graus Celsius. Então, nessa temperatura, o bromo vai estar no estado gasoso. E por fim, na letra E, a 110 graus Celsius, como na questão anterior, a gente vai encontrar o bromo no estado gasoso, porque 110 graus Celsius é muito maior do que 58,8. Então, o bromo vai estar no estado gasoso. Esse foi o vídeo de correção do PET da semana 5. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Bons estudos! Até mais!